Parabéns a todos pelo 4 de julho, esse maravilhoso dia da independência dos Estados Unidos da América. E, aliás, o tema de hoje é bem parecido com o dia da celebração. Vamos falar sobre um possível candidato do Partido Democrata dos Estados Unidos da América para a presidência dos Estados Unidos em 2028. Portanto, naturalmente, estamos falando sobre Gavin Newsom, que é considerado o principal candidato do Partido Democrata nas eleições presidenciais de 2028. Ele tem laços antigos com o establishment do partido, incluindo o círculo de Nancy Pelosi e a máquina partidária da Califórnia, que o apoia desde 1990, primeiro para o Conselho de Supervisores de São Francisco, depois para prefeito, depois para vice-governador, governador, e agora ele é carismático, bonito. Dizem que é bonito. Tenho dificuldade em avaliar. Ele se porta bem diante das câmeras e fala por horas sem anotações. Até os opositores reconhecem isso. É exatamente por isso que, em geral, ele é considerado um dos 2 ou 3 principais candidatos e o número 1 dentro do Partido Democrata. Mas por trás da fachada, há um histórico que, na opinião do autor, faz dele um dos piores governadores da história da Califórnia. Talvez até da história dos Estados Unidos. Prometo que em breve vocês vão descobrir e vão gostar muito. Bem, vamos começar nossa conversa de hoje com uma ótima notícia. Tenho uma ótima notícia para vocês. O túnel sob Gaza tem 16 quilômetros. No total, como se costuma dizer, pensavam que era menos, mas no fim das contas, são 16 quilômetros. Que custou cerca de 50 bilhões de dólares para construir, foi encontrado, inspecionado e parcialmente inundado, parcialmente explodido, parcialmente preenchido com concreto. Ou seja, mais 50 bilhões de dólares que os contribuintes dos Estados Unidos e da Europa enviaram aos necessitados árabes palestinos e que foram usados para construir pelo menos 800 salas subterrâneas. 800 salas subterrâneas. Interligadas por corredores e vias de acesso, lançadas ao ar. Ou seja, literalmente e figurativamente, uma parte foi lançada ao ar, outra parte foi concretada. E tanto no sentido literal quanto no figurado, evaporou. Agora, se o Partido Democrata dos Estados Unidos voltar a administrar nosso dinheiro, a construção de túneis para o Hamas vai começar de novo. E nós teremos novamente a oportunidade de dar 50 bilhões ao Hamas. Dólares para isso. Ou talvez para a construção de um novo reino subterrâneo. A Metrostroy poderá novamente vir de Moscou para Gaza a trabalho e continuará seu excelente trabalho. Eles constroem, nós explodimos. Eles terão novamente a oportunidade de construir. E nós vamos explodir isso de novo. Bem, agora um pouco de história. Em 1º de agosto de 2014, o tenente Hadar Goldin morreu em combate em Rafah. Rafia, acho que é assim que se chama em russo. E o corpo dele desaparece. Militantes do Hamas arrastam ele para baixo da terra em um dos milhares de túneis que cruzam a faixa de Gaza. Começam 11 anos de espera. Hoje vou contar para vocês como essa história terminou e o que o exército israelense encontrou debaixo da terra quando finalmente chegou lá. E mais adiante, o que essa descoberta revela sobre o futuro da guerra contra o Hamas. Vamos ao início. Por anos, as forças de defesa de Israel só tinham informações vagas. O corpo estava em algum lugar do bairro de Shabura. Isso fica mais ao sul, na parte sul de Rafia. Mas não havia dados precisos. Os militares procuraram por meses, depois por anos. Em determinado momento, como contou mais tarde um dos oficiais da unidade Yahalom, os soldados estavam literalmente a 1 metro do esconderijo. Mas com mais um pouco de tempo, teriam encontrado Goldin sozinhos. Mas não encontraram, não chegaram lá. O avanço só aconteceu no outono. No dia 25, o Hamas, no âmbito das negociações, finalmente concordou em entregar os restos mortais. E é aqui que vou contar algo muito específico para vocês. O que a imprensa israelense viu com seus próprios olhos, mas os detalhes não apareceram imediatamente, porque iam sendo acrescentados, complicados, aumentados. Em dezembro de 2025, jornalistas da mídia israelense puderam entrar nesse túnel pela primeira vez. O que eles viram surpreendeu até mesmo os correspondentes militares mais experientes.
Igrosa, um grande complexo subterrâneo 25 metros abaixo do solo, com área de 4 campos de futebol e cerca de 80 salas. Aqui não era apenas um lugar para esconder corpos. Aqui se vivia e trabalhava. O alto comando da Brigada Hamas, ou seja, Rafa. Salas funcionais, paredes reforçadas com blocos de concreto, portas blindadas à prova de explosão entre as seções. Atrás de cada porta, um novo espaço, novas salas. Um dos oficiais descreveu assim: você rompe o concreto e encontra um novo cômodo. De novo, outro cômodo. Milhares de soldados participaram da operação. Primeiro a 162ª, a divisão, depois a divisão de Gaza, junto com as unidades especiais, Yalon e Shaitet, 13. 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio, eles desciam para esse inferno em busca do corpo de uma pessoa. Agora, o que prometi antes. Após o corpo de Golden ser encontrado e entregue à família para sepultamento em sua terra natal. O exército não parou. As unidades de engenharia realizaram uma limpeza completa e o mapeamento de todo o complexo. E foi aqui que os números começaram a aumentar. Se em dezembro falávamos de 10 quilômetros de túneis, a avaliação final das FDI, anunciada já nos últimos dias, foi de 16 quilômetros a mais na rede subterrânea. Isso, senhores, não é uma divergência, não é um erro e não é propaganda. É o resultado natural do fato de que, na primeira visita do jornalista, só foram examinadas partes do complexo e o quadro completo só foi formado depois. E isso é algo que realmente vale a pena destacar para aqueles que acompanham esta guerra de Los Angeles, de Nova York, de qualquer outra cidade onde vive nossa diáspora. Esse túnel não é um caso isolado. Ele passa por bairros residenciais, por mesquitas, escolas, creches, clínicas e até mesmo sob instalações da ONU, sobre o que já suspeitávamos naturalmente, certo? Isso, mais uma vez, e não é a primeira vez, demonstra a prática sistemática do Hamas de usar infraestrutura civil, incluindo instalações de organizações internacionais, como cobertura para a máquina militar do terror. Não é um excesso, não é uma coincidência, é uma estratégia, mas nós já a conhecemos há muitos anos. A fase final da operação levou 3 meses. As unidades de engenharia bombeavam concreto para dentro do túnel. Pessoal, quase 30 mil metros cúbicos de concreto para tornar isso aqui inutilizável para sempre. Imaginem esse volume. Não é só preencher um tubo, é realmente construir um monólito subterrâneo no lugar de um labirinto espalhado. O que isso significa em um contexto mais amplo? O exército fala há anos sobre o chamado metrô de Gaza, a rede de túneis que o próprio Hamas estimava em 500 quilômetros. De acordo com outros cálculos, já no início de 2024, foram descobertos 1.500 túneis separados com um comprimento total de 500 a 650 quilômetros. Para comparação, isso é mais do que todo o sistema de metrô de Moscou, só para você ter uma ideia. Cada um desses complexos, como aquele que foi encontrado em Rafie, não é apenas uma instalação militar. É uma parte da infraestrutura do terror, que foi construída ao longo de anos com a ajuda internacional roubada. Segundo estimativas, centenas de crianças morreram durante a construção devido ao uso de trabalho infantil subterrâneo, transporte através de poços e coisas do tipo. E aqui eu quero ser o mais preciso possível, porque nós sempre separamos fatos de versões. Fato. O corpo de Goldena foi encontrado exatamente neste complexo, um túnel com mais de 16 quilômetros de extensão. Destruído. Foram necessários 30 mil metros cúbicos de concreto. Isso foi confirmado por declarações oficiais do Exército e por materiais em vídeo. Já a afirmação sobre o comprimento total exato de todos os túneis de Gaza, de 500 a 650 quilômetros, são apenas estimativas. Essas estimativas se baseiam em declarações do próprio Hamas. Verificar isso vai ser complicado, né? Isso é uma versão, não um fato. Sempre vou dizer isso para vocês. Agora, aquilo mesmo que eu prometi no começo, especialmente para o nosso público de língua russa. Muitos de vocês perguntam se fazia sentido procurar durante 11 anos em não fechar esses túneis por 3 meses depois de tê-los completamente capturado e limpo. E procurar. Não teria sido mais fácil deixar tudo como estava? Senhores, eu cheguei em Israel
Foi no final de 73, começo de 74. Eu me lembro desse espírito, eu me lembro, nós éramos novos. Nós contamos 146 parentes em Israel e nenhum na União Soviética. Mas mesmo assim, éramos meio que pessoas de fora. Chegando lá, sim. E o que me impressionou foi que eu me lembro que cada morte de soldado primeiro sabia um nome, e era discutida, e de uma forma impressionante. Eles diziam, esse é o sobrinho da Rivka. Qual Rivka? Aquela Rivka que mora ali. Ou seja, todos os habitantes de Israel, quando alguém morria, ou conheciam essa pessoa, ou a família dela, ou conheciam alguém que os conhecia. Por isso, não é mais fácil. Por trás de cada túnel desses, por trás de cada corpo encontrado, existe um princípio que Israel não está disposto a abrir mão sob nenhuma circunstância. Os seus não são abandonados. Mesmo que a busca leve mais de 10 anos, o tenente Hadar Goldin finalmente foi enterrado em sua terra natal, junto com os seus. Hoje, um dos maiores complexos subterrâneos do Hamas foi apagado do mapa. Ele foi preenchido para sempre com 30 mil metros cúbicos de concreto. O sistema de túneis do terror está diminuindo a cada mês, a cada minuto. Isso não é apenas um relatório militar. É a prova de que paciência, trabalho de engenharia e determinação acabam vencendo. Se você quer ficar por dentro dessas histórias antes que elas apareçam na maioria dos noticiários, siga meu canal no Telegram, Leon Weinstein US. Lá eu compartilho detalhes que nem sempre consigo revelar no próprio vídeo. E nos vídeos longos, nos chamados vídeos longos, normalmente faço eles com meia hora ou mais de duração. Lá me comunico direto com vocês por mensagens rápidas. Agora vamos voltar à Califórnia, onde gastaram até mais dinheiro do que o Hamas em Gaza, mas em compensação com um retorno significativamente maior. Deram a si mesmos pelo menos uns 20 e poucos bilhões. Então, o primeiro caso, o caso californiano número 1, máscaras, na primavera de 2020, no auge do pânico em torno da Covid. A administração do nosso governador Newsom fez um contrato sem licitação, ou seja, ninguém competiu por ele, certo? Simplesmente encontraram uma empresa e começaram a negociar com ela. Um contrato de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Com quem fizeram o contrato? Com a empresa chinesa BYD. Ou seja, para o fornecimento de máscaras N95 e cirúrgicas, 2 tipos. Antes disso, o Estado já estava pronto para pagar a empresa Blue Flame. Mas o banco avisou o governador que a Blue Flame era uma empresa registrada apenas alguns dias atrás. E o negócio fracassou. Como foi possível que o próprio governador e seus homens de confiança tenham conduzido as negociações, encontrado algumas propostas, como eles dizem, e escolhido a melhor? Ninguém sabe com quem mais eles conversaram, mas eles dizem, sim, nós verificamos. E escolheram a empresa com a qual o Estado vai trabalhar, e não perceberam que ela foi criada ontem. Ou seja, na verdade, durante as negociações ela ainda não tinha sido criada. Ela foi criada depois que o governador acertou alguma coisa com alguém lá, sobre o que só podemos imaginar. Então, em vez da Blue Flame, surge outro candidato, a BYD. E quem sabe o que isso significa? BYD. Mais uma chinesa vai saber o que eles estão fazendo lá. É isso. Por algum motivo, essa empresa agrada muito ao governador e à equipe dele. E o Estado, por ordem da chefia, está transferindo. Prontos? 495 milhões de dólares como, e agora vocês vão rir, adiantamento para o fornecimento de máscaras energéticas e máscaras N95. E o que aconteceu com isso, vocês vão descobrir daqui a pouco. Vai ser tão interessante que vai dar até medo. Provavelmente vocês pensaram que a liderança do estado da Califórnia encontrou o melhor fabricante de máscaras do mundo, com a melhor qualidade e um bom preço. E para que eles não vendessem suas máscaras maravilhosas para outra pessoa, enviaram adiantado esses quase 500 milhões de dólares, meio bilhão.
Você provavelmente achou que as máscaras foram testadas e atendiam a todos os requisitos para máscaras contra a Covid. Na verdade, ninguém sabe quais eram esses requisitos. Foi uma fraude tão descarada, tão... Máscaras não podem, obviamente, reter nenhum vírus, então não faz sentido nenhum testar, verificar. Mas mesmo assim, nos Estados Unidos e na Califórnia existem padrões. Aqui tudo é feito de acordo com padrões. Tudo com licenças, tudo com padrões. O que quero dizer é que provavelmente essas máscaras fabricadas pela empresa BAID foram testadas, aprovadas e recebidas com entusiasmo pelos vigaristas da medicina americana. Bem, não tem como chamá-los de outra coisa além de vigaristas. Também podem ser chamados de canalhas. Pronto. Se você pensou assim, você está enganado. E está completamente enganado. BAID. Nunca. Ela nunca produziu máscaras. Ela nunca produziu absolutamente nada relacionado à medicina. Então, você pode perguntar, o que ela produzia, afinal? Ou será que ela produzia alguma coisa, talvez? E é aí que está o ponto crucial. A BD produzia ônibus. Você não ouviu errado. A empresa BD fabricava ônibus, não produtos médicos. Mas o engraçado de verdade começou depois. Quando as máscaras da China, produzidas por uma empresa de ônibus, chegaram à fronteira, tentaram certificá-las. E na fronteira, os agentes de fronteira não são da Califórnia, eles são federais. Eles não participam das manobras da Califórnia. Elas não foram certificadas porque não passaram no controle de qualidade. Os legisladores da Califórnia, eu rio, mas roubaram $500 milhão de nós, oficialmente exigiram revelar os detalhes do contrato. Tipo, pessoal, quem inventou isso, tudo isso é uma palavra feia que vem depois. A administração do Newsom recusou. Todos os membros do nosso congresso local são democratas e se esconderam imediatamente. Não direi para onde. Ou seja, com essas palavras, o governador do estado transferiu quase $500 milhão em adiantamentos para uma empresa estrangeira fora do setor, sem licitação, tendo ligações de lobby com a própria empresa dele. Isso também foi descoberto. E se recusou a mostrar os termos do acordo aos próprios legisladores. Tudo absolutamente normal, né? Uma democracia normal, como dizem. Adoramos. Acho ele um candidato incrível à presidência dos Estados Unidos. E agora, a cereja do bolo. Como poderia faltar? Ainda tem a cereja do bolo. Essa é a cereja do caso, pois os outros serão ainda mais interessantes. A versão não foi verificada. Não posso dizer que é 100% certa, mas pessoas que circulam em Sacramento afirmam que uma parte significativa dessa BYD pertence a George Soros e à família do governador Newsom. Não há confirmação disso em fontes abertas. E como ninguém ousou investigar isso na Califórnia, ninguém sabe. Os acionistas conhecidos e grandes da BYD são esses. Então, isso é o que se sabe. Entre eles estão o fundador Wang Chuanfu e o fundo Berkshire Hathaway. Ou seja, Warren Buffett. Então, já ficou assustador ou não? Ou ainda não está tão assustador assim? Ou só está sentindo arrepios? Ainda não ficou assustador? Então vamos para a segunda parte. Com essa vai ficar. E se não ficar com essa, tem a terceira, tem a quarta, a quinta, a sexta, mas aí já não dá mais, né? Então, a segunda coisa favorita dos californianos se chama trem de alta velocidade. Os californianos gostam de chamar essa história, que já nos custou $50 bilhões. Então foi embora em algum vapor. Mas não no vapor do trem de alta velocidade da Califórnia. Não, em algum outro tipo de vapor. Ou seja, nem sequer havia vapor. Simplesmente sumiram no ar poluído da Califórnia. Por isso, o apelido do projeto no estado é simples e significativo. Trem para lugar nenhum. Em 2008, os eleitores, isso foi antes do Newsom, aprovaram um empréstimo por emissão de títulos. Ou seja, tomaram dinheiro emprestado de nós. Depois vão pagar de volta para nós mesmos. E esse dinheiro, veja só para onde foi. Era para financiar a construção da ferrovia de alta velocidade São Francisco-Los Angeles. O custo declarado era de 30 bilhões. O prazo de entrega era para 2020. Para ser sincero, esse trem nem é tão necessário. Isso é relativo. Não levou tanto tempo, foi igual ao da China.
Os trens chineses têm custo similar por quilômetro. Então, se ela custa esse valor, se a data de entrega for 2020, se tudo correr bem, digamos assim, então sim. Por que não? Sim, vai valer a pena. Fatos confirmados sobre o custo até 2026. Lembro que tudo isso foi em 2008. Façam as contas vocês mesmos. Se não souberem de cabeça, peguem uma calculadora. 2026 menos 2008 dá, não vou dizer quanto. Vou deixar vocês curiosos. Então, em 2026, no momento em que estamos conversando agora, nenhum quilômetro de via férrea foi construído. A estimativa oficial de custo, no entanto, aumentou. E agora ela é de não 33, mas 126 bilhões. Isso foi informado para nós. Conselheiro da Autoridade de Trens de Alta Velocidade da Califórnia. Mas só quando isso é dito por alguém de fora. Quem realmente faz as contas diz quanto? Eles estão mentindo para vocês. No mínimo, 230 bilhões. Ou seja, espera aí, não são 33, mas 230 bilhões. Fomos enganados umas 8 vezes, certo? Pegaram 33 bilhões emprestados e sumiram com esse dinheiro. Para onde foi? Não vamos dizer. Não vamos contar para ninguém. Não vamos contar para ninguém. Em 2019, já sendo governador, Newsom praticamente desistiu do plano original de São Francisco para Los Angeles. Então, para que construir isso? Ele decidiu reduzir o projeto para o trecho entre Merced e Bakersfield. Você nunca ouviu falar disso, não é? 2 pequenas cidades. Então, no Vale Central, exatamente naquele lugar onde não há nenhuma demanda pelo trem de alta velocidade. Absolutamente nenhuma. Deixe-me explicar quem disse o quê. Naquele trecho onde o nosso governador diz que vai construir um trem de alta velocidade por esses 132 ou 230 bilhões, na verdade, ninguém precisa de trem nenhum ali. Lá vivem fazendeiros. Eles entram em suas caminhonetes Ford e vão de um lugar para outro. Às vezes levam suas vacas ou ovelhas junto. Quando entrevistados, eles dizem que não pretendem usar nenhum trem. De jeito nenhum. Ninguém pretende ir de Los Angeles, por exemplo, até Merced ou Bakersfield, e depois pegar o trem para Bakersfield e de lá, digamos, para São Francisco, ou o contrário também. Tem malucos na Califórnia, mas nem tanto. Uma auditoria estadual em 2018 constatou decisões gerenciais fracassadas e fraco controle sobre os contratos. Escreveram fraco porque o governador deveria controlar. Tiveram medo de dizer outra coisa. Por isso, houve o estouro de bilhões nos gastos. Mas eu vou te dizer que a razão é completamente diferente, nem preciso verificar. Eles roubaram tudo, do começo ao fim. Traduzindo da linguagem burocrática para a linguagem comum, o que eles disseram significa roubado. Absolutamente tudo. Pergunte quem foi preso. A nossa situação é diferente. Aqui, assim que nos tornamos criminosos, começam a te proteger. Por isso ele ouve e continua fazendo o que quer. E está muito insatisfeito porque os federais pararam de dar subsídios para esse trem. E em 2025, quantos anos já se passaram e nada foi construído, né? O governo federal, que durante o governo do Biden dava 4 bilhões todo ano, acho que foi por propina. Não sei por que mais dariam 4 bilhões. Em 2025, de repente, chegaram pessoas dizendo: o quê? Por que estamos dando isso a vocês? E por causa da falta de progresso, cancelaram completamente todos os subsídios federais. A Califórnia ficou ofendida. Entrou com um processo. Mas, bem, ela retirou o processo. Porque logo ali no tribunal perguntaram: quantos quilômetros dessa estrada vocês construíram? E o Estado continuou o projeto. Continuou porque, olha, pessoal, quando você pode roubar 50% a 80% do dinheiro, você não termina os projetos. Sem verba federal, damos conta. Vamos tirar dos nossos mesmos. Quem? Alguém do estado da Califórnia disse: se não podemos gastar o dinheiro dos contribuintes federais, vamos roubar o dinheiro dos nossos próprios. Nós vamos pegar o quanto quisermos. E vocês não poderão falar nada, pois são o povo e devem se calar. Porque um escritor russo chamado Foshkin escreveu que o povo permanece em silêncio.
E o povo deve permanecer em silêncio agora, a partir de agora. Ele ficou em silêncio naquela época e agora vai ficar também. E nós somos os servos do povo. E servimos a quem quisermos. E do jeito que quisermos também. Aliás, servimos ao povo que quisermos. Podemos servir tanto aos chineses quanto aos suíços, se quisermos. Vocês não podem fazer nada contra nós por isso. Na opinião do autor, ou seja, minha, este é um exemplo clássico de como é a competência administrativa nas mãos de Nilson, nosso querido e adorado governador. Prometeram aos eleitores, esticaram por 20 anos sem construir um único quilômetro e o custo foi parar nas alturas. Concordo. Aliás, eles já nos contaram de tudo sobre para onde foi o dinheiro, só não disseram ainda que vieram alienígenas e roubaram tudo. Pois é, mas vocês ainda não ouviram sobre o caso número 3, sobre como Nilson incendiou Los Angeles. Esse fato, na verdade, atinge especialmente a reputação do Nilson, assim como os anteriores, mas esse aqui já é demais, né? Então, vou contar para vocês sobre os incêndios devastadores em Los Angeles. A cidade perdeu cerca de 10 mil construções. O orçamento do Departamento de Bombeiros de Los Angeles foi reduzido em 17 milhões de dólares. Bom, você pode pensar, são só uns 2%, coisa pouca, né? O chefe do Corpo de Bombeiros avisou por escrito, com um mês de antecedência dos incêndios, que o corte enfraqueceria a prontidão para situações de emergência. O essencial não é o valor do corte. O importante é de onde tiram o dinheiro, e eles tiraram justamente de onde achavam menos importante, ou seja, da preparação para incêndios. No nível estadual, de acordo com a análise do Escritório Independente de Análise Orçamentária, o orçamento para resistência a incêndios e manejo florestal. Bem, preparar para que não haja incêndios, e se algo acontecer, apagar rapidamente. Foi reduzido em, agora, 144 milhões. Isso é em relação ao que já estava planejado antes, ou seja, o dinheiro que já havia sido prometido para proteção contra incêndios, para preparação, não sei, limpar a floresta, sim, em parte não chegou. Ao mesmo tempo, de acordo com os dados da mídia, nos orçamentos municipal e distrital, foram encontradas despesas separadas para programas como Vocês Vão Ficar Muito Felizes Agora. Coro de meninos gays, Gay Men's Chorus. Sim, pare, horrores de homens gays. Apenas 14 mil dólares pode parecer pouco, mas estou apenas contando para o que eles conseguiram encontrar dinheiro. Programa de troca de seringas velhas por novas para dependentes químicos em situação de rua, e aí já são 190 mil dólares. Sabe quanto custa uma seringa? 3 centavos. E a celebração do Dia da Libertação do Último Escravo custou 100 mil dólares. Mas para a preparação contra incêndios, não encontraram dinheiro. Bom, isso é muito mais importante. Um corte direto especificamente no orçamento dos bombeiros enquanto os gastos com outros programas aumentavam. Isso é um fato comprovado, não é só retórica. Existe uma versão separada, amplamente difundida, mas não confirmada como causa direta dos incêndios, de que os reservatórios na região de Pacific Palace Heights estavam parcialmente vazios. Traduzindo do burocratês para o bom e velho português, vazios. Em algumas lojas não tem salsicha separada. Fala logo a verdade, não tem salsicha nas lojas, ponto final, não tem. Então, por causa de estarem vazios, como está escrito no relatório, isso dificultou o combate ao incêndio. Você consegue imaginar isso, né? Eles não têm água e dizem, isso dificultou o combate ao incêndio. Pois é, e daí? Por isso foi tão difícil apagar o fogo. Autoridades de Los Angeles, e não Nilson, explicaram que era uma manutenção programada em um reservatório. Mas é o estado dele. Poxa vida, o estado dele. O resultado deste episódio? O próprio fato do corte especificamente no orçamento dos bombeiros na véspera da maior tragédia está confirmado documentalmente. Quem deu a ele o direito de cortar o orçamento para isso? As prioridades dos gastos do orçamento, o que exatamente foi financiado em vez de reforçar a segurança contra incêndios, é um assunto à parte. Como eles dizem, isso é uma disputa política, mas o próprio fato da falta de dinheiro para o combate a incêndios em meio ao aumento dos gastos em outros itens não é invenção. E, senhores, essa não é a lista completa. Vou dar 3 para vocês.
Bom, talvez eu conte mais alguma coisa. É uma outra história. Uma investigação recente do Instituto Manhattan, publicada na Fox, afirma que a Califórnia, sob Newsom, perdeu cerca de 180 bilhões de dólares devido a fraudes, incluindo abusos em massa. Abuso nos pagamentos de benefícios de desemprego. Esta é a visão de uma organização de análise, não de auditoria estatal, e deve ser apresentada como informação de um centro analítico crítico à administração. Mas, senhores, já apareceu tanta gente contando detalhes, já foi em tantos estúdios de televisão diferentes, eles foram até os lugares onde supostamente existiam esses centros de prestação de serviços para jovens, autistas, idosos e outros. Eles não existiam, o que é compreensível, já que a administração liberava milhões de dólares para eles. E nunca verificaram se o centro realmente existia, ou mesmo como ele funcionava, qual era o tamanho, como era a questão da higiene. Simplesmente eles não estavam lá, não existiam lá de jeito nenhum. Em um único endereço, estavam registrados 182 centros, e para todos eles era pago dinheiro, para o mesmo endereço. E nós não temos computadores que digam, por que 182 ou 183 centros estão registrados no mesmo endereço? Tudo bem. Tem outra coisa interessante. Está acontecendo uma investigação sobre o próprio governador, bem como sobre sua família e seu círculo mais próximo. Separadamente dos fracassos administrativos, há uma linha completamente diferente, já criminal, ou seja, administrativa. Escolheram um cara desses, me desculpe, para não dizer outra palavra. Bem, foram idiotas, né? Deviam ter escolhido outro, mas ladrão é outra história, certo? Né? Então, foi assim, havia uma pessoa, o nome dela era Dana Williamson. Ela era ex-chefe de gabinete do governador. Ou seja, pessoal, essa é facilmente a segunda pessoa mais importante do estado. Em maio de 1926, ela se declarou culpada de uma acusação federal. Acusação federal, não na cidade. Ninguém a julgaria na cidade. Em conspiração com o objetivo de fraude bancária e eletrônica, fascinante, apresentação de declaração de imposto falsa. E enganar o FBI, bem, ou seja, o pacote completo. O caso envolvia um esquema de retirada de fundos. Sim, todos lá. Eles pegaram ela com 225 mil dólares? Sim, eu realmente acho que se pegaram ela nisso, então ela roubou umas 150 vezes mais. Então, da conta eleitoral, as pessoas deram dinheiro para as eleições, eles pegaram esse dinheiro, transferiram, por assim dizer, e se apropriaram dele. Agora então, Dan é um antigo membro do Partido Democrata da Califórnia. Em 2020, foi pessoalmente nomeado para o conselho pelo Newsom, State Compensation Insurance Fund. Isso é uma compensação anual, 61 mil dólares. Tudo isso é bobagem. Anteriormente ocupou o cargo de subsecretária da Agência de Negócios e Habitação sob o governador Brown. Trabalhou na Disney, no gabinete da falecida senadora Dianne Feinstein. Foi o FBI que a convenceu, não sabemos como, a usar um microfone escondido. Bem, um grampo, sim. Senhores, desde julho de 2024, segundo o advogado Williams, que foi processada, sim, ele se chama McGregor Scott, ele é ex-procurador dos Estados Unidos. Alexis começou a usar o grampo, mas Dana não. Ou seja, Alexis é má e Dana não usava grampo. Ela é boa. Podesta, que usava o grampo, gravava as conversas em tempo real e repassava o material para a investigação. Isso explica por que dezenas de pessoas, sem ligação direta com os casos de insiders e lobistas de Sacramento, receberam no outono passado cartas do FBI informando que suas ligações foram interceptadas pela primeira vez. Separadamente, já sem qualquer ligação direta com o caso Williamson, está em andamento uma investigação contra a esposa do governador, ou seja, Jennifer Siebel Newsom. Por quê? De repente, por quê? Questões fiscais e atividades da organização sem fins lucrativos dela. Sim, segundo várias fontes independentes, incluindo a CNN Sacramento Bee, essa investigação começou ainda em 2022, ou seja, antes do Trump, bem antes do Trump. Isso ainda foi na época do Biden, ou seja, já naquela época. Ela fazia coisas tão graves que nem a administração do Biden podia ignorar ou agir de outra forma. Baseado em denúncias de informantes e não por iniciativa da liderança do Departamento de Justiça em Washington no governo Trump, de forma alguma. Os informantes na época do Biden forçaram o Departamento de Justiça do Biden a iniciar uma investigação. Legal. Ou seja, consequentemente, grande júri, interrogatórios de testemunhas e coisas do tipo.
Agora, então, assim que Trump chegou, ficou claro que era preciso sair dessa. Ficou claro para Newsom. Quando a informação sobre a investigação contra a esposa e os próximos se tornou pública, Newsom fez uma declaração emocional. E o resultado? G, como você deve ter adivinhado, declarou que a administração Trump está conduzindo perseguições políticas e tentando acabar com eles, exclusivamente porque eles querem me impedir de concorrer à presidência. Ou seja, ele disse, se eles não conseguem me intimidar, ou seja, eu não me intimido, então eles foram atrás da mãe dos meus filhos. Bem, se ela roubou, não há o que fazer. Roubou bastante dinheiro, né? A esposa dele declarou, não há limites para o que Donald Trump faria. Bem, ela usou um certo epíteto ou algo parecido do que ela pensa para conseguir o que quer. Na verdade, era sobre Biden, 2 anos e meio antes de Trump virar presidente, não sobre Trump. Ao mesmo tempo, Newsom é um orador experiente e teatral, capaz de expressar emoções de forma convincente, incluindo lágrimas, ativando-as no momento certo. Isso não significa que a emoção esteja entre as emoções. Veja, ele pode estar apavorado, certo? Isso não quer dizer que ela seja realmente sincera. Conhecendo ele, isso não garante que ela seja sincera. É impossível verificar isso. E não deve ser apresentado como uma observação, e sim como um fato comprovado de manipulação. Mas ele conseguiu espremer uma lágrima saudável do olho esquerdo, que na tela escorria pela bochecha e chegava até o queixo. No meu tempo, fazíamos isso com glicerina. Pingavam, seguravam e depois abriam o olho e aí começava a escorrer. A principal inconsistência lógica, portanto, na própria versão dele, é que a investigação contra a esposa dele, segundo dados independentes já publicados por vários veículos, foi aberta em 2022, ou seja, durante a administração democrática, a administração Biden, e não iniciada por esse monstro terrível, o leopardo, ou seja lá quem for, o Trump. Isso não muda o fato de que a divulgação pública e talvez a intensidade justamente agora podem estar ligadas ao momento político. Sim, mas essa versão, para dizer o mínimo do Trump, contradiz diretamente o fato estabelecido sobre o momento em que o caso começou. Bem, vamos seguir em frente, como se diz, para a conclusão natural da nossa conversa. Para a disputa interna do Partido Democrata, isso é uma vulnerabilidade séria. O principal favorito tem em seu círculo próximo o ex-chefe de gabinete Crott, do FBI, que já confessou culpa próximo de Crotts. Então, uma investigação em andamento contra a esposa não é bom para um candidato à presidência. E uma longa sequência de fracassos, máscaras, trem, pessoas em situação de rua, incêndios, bem, tudo isso, né? Ou seja, um conjunto pronto de materiais comprometedores para qualquer adversário dentro do partido nas primárias. Se os democratas ainda assim o indicarem como candidato, bem, Nancy Pelosi, parentes e coisas do tipo. Sim, isso dá aos republicanos uma quantidade colossal de material comprometedor pronto para a campanha nacional geral. Sim. Ele não é capaz de construir uma ferrovia em 20 anos, ou sua própria equipe colaborou com o FBI para desmascará-lo. A experiência mostra que os eleitores perdoam carisma e eloquência só até certo ponto. Assim que fracassos administrativos se juntam a crimes, especialmente no círculo mais próximo, e nem precisa ser você mesmo, basta a esposa mais próxima, a confiança geralmente cai mais rápido do que qualquer retórica pode ajudar. E ele tem talento. Bom, é isso. É isso. Com isso, encerramos por aqui. 2 histórias maravilhosas. Uma sobre como bilhões foram gastos não em instalações subterrâneas para o Hamas, mas sim nos bolsos da liderança do Hamas. E a outra sobre como bilhões foram gastos na compra de máscaras que ninguém precisava ou na construção de um trem-bala desnecessário na Califórnia. O que essas 2 histórias têm em comum, você pode perguntar? Tem. E muito. Os líderes do Hamas hoje são bilionários. Eu pesquisei sobre 3 pessoas. A liderança do Hamas são 3 pessoas. Eles 3 vivem no Catar e são multibilionários absolutos.
Agora, o líder da Califórnia, assim como todas as principais figuras do Partido Democrata dos Estados Unidos, não chegam nem perto da liderança do Hamas. Bem, de qualquer forma, lá é realmente muito impressionante. Sim. Eles quase chegam lá, ou seja, estão quase lá. Se eles não se unirem, ninguém vai perceber quem tem mais dinheiro. Toda a conversa, toda essa confusão, todos esses assassinatos, todos esses gritos, tudo isso é por um único objetivo, senhoras e senhores, em todos esses lugares o objetivo é o mesmo. Adivinhem qual é? Escrevam aí nos comentários. Qual é o objetivo comum do grupo Hamas, da liderança e do grupo de Pelosi, Nilson, sua esposa, etc.? Bom, por aqui vamos encerrar por hoje. Até logo. Até a próxima.